tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou a sua professora de Ciências. E na aula de hoje, 7º ano, nós vamos estudar o efeito estufa e a camada de ozônio. Estamos também no PET 2 na sua 2ª semana. Então, na aula de hoje, iremos justificar a importância da camada de ozônio para a vida do nosso planeta, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e discutir propostas individuais e coletivas para a sua preservação. Também iremos descrever o mecanismo natural do efeito estufa e o seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Vamos também discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial do efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e etc. Selecionar e implementar propostas para a reversão ou o controle do efeito estufa. Mas antes da gente falar, do efeito estufa, vamos começar falando sobre a camada de ozônio. E antes mesmo da gente falar da nossa camada de ozônio, nós vamos falar de um gás importantíssimo que constitui 21% da atmosfera terrestre, que é o gás oxigênio. A origem do gás oxigênio é no processo de fotossíntese. Então, o que é esse processo de fotossíntese? A fotossíntese, ela pode ser realizada por algas, por bactérias, algumas bactérias que são fotossintetizantes, e as plantas. Nesse processo vão entrar gás carbônico, água, na presença de luz, vão formar glicose e gás oxigênio. Gente, esse processo, ele é de fundamental importância, porque toda a vida na Terra, ela é baseada nesse processo. A glicose, ela é um açúcar. E esse açúcar fornece energia para os seres vivos. Então, todos os seres vivos que não fazem o próprio alimento, como por exemplo os animais, eles precisam adquirir esse açúcar de outros organismos, ou seja, de buscar outras fontes. Se a gente não tiver o processo de fotossíntese, se as plantas, elas deixarem de fazer esse processo de fotossíntese, se as algas, os mares muito poluídos, não fizerem esse processo de fotossíntese, a nossa vida, enquanto espécie, está ameaçada. Então, é muito importante esse processo, ele é a base da sobrevivência de todo o nosso planeta. O oxigênio, ele também é um gás que nós chamamos de comburente, porque ele alimenta a combustão. Então, a combustão, ela é um processo de liberação de energia. Enquanto a fotossíntese, ele é um processo que transforma a energia luminosa em energia química, que é o açúcar, que a gente pode armazenar essa energia. O processo da combustão libera essa energia. Essa energia liberada, ela pode ser usada para fazer uma série de outras coisas, porque a energia, ela é capaz de ser transformada. Então, por exemplo, um carro que é movido a gasolina, Gasolina mais oxigênio vai resultar no gás carbônico, mais água, mais energia. Essa energia liberada da queima desse combustível pode ser utilizada para mover a turbina do carro.
pode ser utilizada, por exemplo, para mover a turbina de uma máquina de lavar, né? Por exemplo, muitos países no mundo, eles utilizam esse sistema de obtenção de energia, né? Com as termoelétricas, por exemplo. Ao invés de gasolina, eles vão utilizar o carvão. A Europa utiliza muito esse tipo de obtenção de energia. Então, essa energia pode ser para mover um motor, né? Para mover uma turbina, para ser transformada em energia elétrica. Para ser transformada em vários outros tipos de energias que nós utilizamos no nosso dia a dia. A respiração aeróbia, ela é um processo de combustão. Então, nós seres vivos, nós liberamos energia, né, energia que a gente utiliza para mover o braço, para pensar, para fazer a digestão de um alimento, para o nosso coração bater, ela vem da respiração. Nesse processo vão entrar a glicose, que é o nosso açúcar, nossa fonte de energia, mais o gás oxigênio, e os produtos são água e o gás carbônico e a energia que vai ser liberada para a gente poder viver. Quando esse processo respiratório ele é ameaçado, o organismo ele não consegue fazer a respiração, ele morre. Então, por isso que quando a gente mergulha numa água, por exemplo, nós não conseguimos ficar mais de 5 minutos sem receber o gás oxigênio nas nossas células. Mais de 5 minutos sem receber esse gás oxigênio, pode acontecer morte celular. Então, mais uma vez destacando a importância desse processo. Bom, esse ciclo, ele é o ciclo do oxigênio. O oxigênio atmosférico, né, que a gente pode representar pela molécula de O2, ele é liberado tanto pelas plantas no processo de fotossíntese, como pelas algas microscópicas, pelo processo de fotossíntese também. Há um tempo atrás, foi dito, né, uma nota, que a nossa floresta amazônica, ela seria o pulmão do mundo. Isso não é verdade. Por quê? A floresta amazônica, ela vai produzir grande quantidade de oxigênio? Vai. Mas a demanda dela em consumir esse oxigênio também é muito grande. Porque ela faz a fotossíntese e também faz a respiração. Como eles são plantas grandes, de alto metabolismo, eles têm uma demanda muito grande de oxigênio. Então, esse saldo, ele não sobra, assim, para os outros organismos em grande quantidade. O nosso verdadeiro pulmão do mundo está aqui, nos mares e oceanos, que são essas bactérias fotossintetizantes e nas algas, porque elas produzem grande quantidade de oxigênio e elas consomem pouco no processo respiratório, porque eles são organismos de baixo metabolismo, ou seja, de baixa demanda energética. Quando esse gás oxigênio ele chega na atmosfera, ele naturalmente pode ser transformado em ozônio, que é o O3. E o O3 também é normalmente transformado em O2. É um ciclo. O oxigênio transforma em O3, o ozônio transforma em gás oxigênio. Como que esse gás oxigênio é retirado da atmosfera? Através da respiração e da decomposição dos organismos. Então, os seres vivos vão respirar, as plantas também vão respirar, as algas também vão respirar. Todos vão ter uma demanda energética de oxigênio.
Bom, então funções da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela filtra os raios ultravioletas do Sol. E por que que isso é tão importante? Porque os raios ultravioletas do Sol, eles são danosos para o nosso DNA. Se nós colocarmos a nossa pele muitas horas em exposição ao Sol, exemplo, a gente pode ter manchas, né? A gente pode ter dano de DNA, a gente pode ter até mesmo câncer de pele. Então, além da gente preservar, né, a camada de ozônio, que vai filtrar esses raios ultravioletas, também é muito importante a gente utilizar o filtro solar para expor ao Sol. E nem expor ao Sol entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, porque nesses horários o Sol ele tem uma grande intensidade nos seus raios solares, né, na radiação solar. Então é bom evitar. E o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, né, ele é causado pelas substâncias químicas chamadas CFCs. Esses CFCs, comuns em aerosóis, em freezers, né, refrigeradores, eles emitem essas substâncias e essas substâncias reagem com o ozônio na atmosfera de forma definitiva, de modo que o ozônio não consegue mais se restabelecer. Então, da década de 80 até 2015, nós podemos perceber que a nossa concentração de ozônio diminuiu. Por quê? As atividades industriais utilizadas, né, nos últimos anos, ela libera muitos CFCs para a atmosfera. Apesar de que surgiu também o Protocolo de Montreal. Nesse protocolo, vários países se organizaram para poder fazer um pacto para não destruir mais a camada de ozônio. Então, deste dia, né, em diante, os países do mundo, eles têm uma política de não utilizar os CFCs para fazer refrigeradores, para fazer aerosóis. No entanto, a recuperação da camada de ozônio ela é muito lenta. Então, nós ainda vamos viver consequências da época do período industrial que liberou muitos CFCs para a atmosfera da Terra. Efeito estufa e gás carbônico. Então, o gás carbônico é considerado um gás estufa. Então, o que significa ser um gás estufa? Significa que ele consegue absorver calor. Então, esses raios aqui de sol é o infravermelho, que é o raio de calor. Alguns raios, eles incidem na atmosfera e são refletidos. Outros raios, quando eles encontram a molécula de CO2, ele não é refletido para o espaço, ele permanece no planeta. Isso faz um efeito que o nosso planeta esquenta. Isso é muito importante, porque a temperatura média do nosso planeta, dessa forma, ela é 15 graus Celsius. Se nós não tivéssemos nenhum gás carbônico, nenhum gás estufa na atmosfera, nosso planeta seria gelado. A gente teria uma era do gelo permanente no nosso planeta. Então, a presença do CO2, ela é importante, mas ela não pode ser exagerada. E quais são os fatores que intensificam o efeito estufa? A queima de combustíveis fósseis é o principal desses fatores. E o que são a queima dos combustíveis fósseis? É, por exemplo, os carros que são movidos a gasolina, a álcool, a diesel, o carvão utilizado em várias indústrias termoelétricas. Então, todos esses combustíveis fósseis, eles liberam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera.
Segundo fator é o desmatamento. Quando você retira uma árvore, essa árvore ela deixa de absorver esse gás carbônico para poder transformar ele em oxigênio no processo de fotossíntese. Então, sem árvores, para poder fazer a fotossíntese, intensifica ainda mais o efeito estufa. A atividade industrial e a pecuária. A pecuária também causa bastante desmatamento, porque quando o gado ele está numa pastagem, muitas vezes ela foi uma floresta. Então, desmata a floresta para colocar o gado, e isso é muito danoso para o meio ambiente. Bom, qual fato histórico transformou as emissões de carbono na atmosfera? Então, de 1800 para cá, nós podemos ver um crescimento exponencial de gás carbônico. E isso é devido à Revolução Industrial. Quando o homem começou a utilizar a indústria, para fazer energia, as termoelétricas movidas a carvão, depois veio o carro, os automóveis, que utilizam combustíveis fósseis, intensificou mais ainda o efeito estufa. E as consequências do efeito estufa? Mudanças climáticas. Então, nosso planeta pode ter fenômenos climáticos extremos, como fortes ondas de calor, seca, inundação frequente. As calotas polares podem derreter, e isso pode mudar as correntes marítimas, porque quando você coloca água doce, que as calotas polares são água doce, no ambiente de água salgada, você diminui a salinidade da água do mar e isso influi nas correntes marítimas. E este gráfico vai falar para nós quais são os países, os maiores emissores de gás carbônico no mundo. Então, quem que nós podemos destacar? A China em vermelho e os Estados Unidos em azul. Mas, em 1997, houve um acordo, um tratado internacional chamado Protocolo de Quioto, que era um pacto que os países do mundo resolveram fazer para tentar diminuir a emitir gás carbônico. No Protocolo de Quioto, muitos países assinaram e ratificaram o protocolo. E teve alguns países, em destaque os Estados Unidos, que não ratificaram esse protocolo. E o que nos salta aos olhos, porque é o país que mais emite CO2 no mundo, um dos maiores emissores do mundo é os Estados Unidos. Em 2017, houve um acordo de Paris, que foi uma nova tentativa no mundo de estabelecer acordo para reduzir a emissão de gás carbônico. Na ocasião, o presidente Donald Trump anunciou que não assinaria o protocolo, o Acordo de Paris, na verdade. Mas após a posse de Joe Biden, em 20 de janeiro de 2021, os Estados Unidos voltaram atrás e assinaram um acordo. Então, essa é a nossa esperança, que os países cada vez mais se comprometam com a causa ambiental, assinem os acordos, criem políticas públicas de regulamentar mesmo a emissão do CO2, porque as nossas perspectivas para um futuro, uma perspectiva otimista, é que nós possamos, enquanto planeta Terra, investir numa energia limpa, reduzir o desmatamento e as queimadas e promover a preservação e ampliação das áreas verdes no nosso planeta. Essas foram as nossas referências. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos e dúvidas manda pra gente.